Belém a Manaus, de Pequim a Moscou. Em Paris, lembrei de você, sem querer. Muito bem, amigos. O teminha deste nosso encontro é comentário sobre sistemas de medida. Vejam bem, nós vamos ter um capítulo especial sobre medidas de comprimento, medidas de superfície, medidas de volume, tá? Mas hoje nós ainda queremos fazer alguns comentários. Para isso eu perguntaria, o que é 1 metro quadrado? Tá? O que é 1 metro quadrado? Eu acho que o pessoal está respondendo direitinho. 1 metro quadrado é um quadradinho que tem 1 metro por 1 metro por 1 metro e por 1 metro. Isso aí é 1 metro quadrado. Muito bem, concordo com você. E é uma chapa plana, tá? Como se fosse uma lajota, enfim, um quadradinho. Isso é 1 metro quadrado. Segunda pergunta, que são 2 metros quadrados? Sim, que são 2 metros quadrados. Estou perguntando, que são 2 metros quadrados. E aí já vem choro e ranger de dentes pelo seguinte, porque deve ter gente aí que está dizendo, ou está pensando, que é 2 por 2. Mas nós não podemos confundir um quadrado de 2 por 2 com 2 metros quadrados. Que nada mais é, digamos, o que seria 2 metros quadrados? 1 metro quadrado lá de outro. Se isso aqui é 1 metro quadrado, eu coloco mais um quadradinho que nem esse, e também vai dar 1 metro quadrado. E vejam, senhoras e senhores, que daria 2 por 1. Então, isso aqui é uma coisa importante, tá? Não confundir quadrado de 2 por 2 com 2 metros quadrados. Porque no quadrado de 2 por 2, nós vamos ter, na verdade, 4 quadradinhos de 1 por 1, que seria, cada um deles, 1 metro quadrado, ó. Então, num quadrado de 2 por 2, nós temos 4 metros quadrados. E é por isso que também, na hora de aprender a tabuada, inclusive geometria, a professora sempre desenhava, porque fica fácil de ver, ó. O que é 2 metros quadrados? Além de ser 2 metros vezes 2 metros, ó, onde 2 vezes 2 vai dar 4, e onde metro vezes metro vai dar metro quadrado. Então nós temos 4 metros quadrados, mas que, na última análise, são 4 quadradinhos de 1 por 1. E a unidade básica seria aqui esse 1 por 1, que é 1 metro quadrado. Pois bem, é importante também que os amigos percebam que até tabuada se aprende visualizando geometricamente. Mas tudo bem. Só que na televisão é muito comum haver a confusão de quadrado de 2 por 2 com 2 metros quadrados. Então é muito comum haver essa confusão. Vejam só, então em algumas televisões que não vamos citar o nome, né, como dizer, estamos aqui no salão do automóvel, nesta sala de 20 metros quadrados. Tinha caminhão, tinha ônibus, tinha motorhome, tinha de tudo. Né? Ora, pessoal, 20 metros quadrados, vejam só, 20 metros quadrados, vou fazer aqui no cantinho, é uma garagem. 20 metros quadrados nada mais é do que, digamos, 4 metros por 5. Tá? Isto aqui seria 20 metros quadrados. Ó. E pode ver, isso é um treino interessante para quem tem carências profundas na geometria, que aqui tem 20 quadradinhos de 1 por 1. Então, às vezes, até recortando na cartolina, estou falando dependendo da necessidade de vocês, né? Mas 4 por 5 é 20 metros quadrados. Mas a menina queria dizer que a sala era quadrada e que tinha 20 por 20. Então, não confundir quadrado de 20 por 20 com 20 metros quadrados, porque 20 por 20 vai dar 400 metros quadrados. Tá? Então, dito isto, pessoal, a gente observa, assim, nos telejornais, muitos equívocos. Outra vez era assim, que tinha um desmanche, né? E que a sala era de 30 metros quadrados, mas eles queriam dizer que era 30 por 30. Então, muito cuidado,
Porque às vezes o erro está no dia a dia. Às vezes os políticos também em campanha eleitoral, nosso objetivo é saúde e educação. E nós vamos fazer mais escolas, porque cada estudante atualmente porque eles fazem a divisão da área escolar pelo número de alunos, então tem 50 centímetros quadrados para cada aluno, mas nós vamos aumentar para 80 centímetros quadrados. Eles já estão errando, porque 50 centímetros quadrados que eles se referem, quer dizer que é 50 por 50, que não é 50 centímetros quadrados. E quando eles vão passar para 80 centímetros quadrados, que eles consideram que é 80 por 80, 80 centímetros por 80 centímetros não é 80 centímetros quadrados. 80 centímetros quadrados, pessoal, seria 8 centímetros assim, por 10 centímetros assim, ó, que dá 8 centímetros vezes 10 centímetros, 8 vezes 10 vai dar 80, e centímetro vezes centímetro vai dar centímetro quadrado. Pessoal, não cabe nem o cérebro do aluno ali. Pode caber o cérebro do político, mas do aluno não. Porque em 80 centímetros quadrados não é nada, é 80 centímetros quadrados, alguma coisa assim. Tá? Então, eles querem dizer que é 80 por 80, tá? Tudo bem. Então, assim, muito comum. Uma vez também, queimando 100 quilômetros quadrados de floresta no Brasil. Né? Mas eles queriam dizer 100 por 100, perderam a chance de dizer que era 10 mil. Então, eu gosto de chamar a atenção, porque também numa revista semanal importantíssima, tá? Já faz um tempo isso, tá? Eles disseram assim, vai abrir o supermercado X lá, cuja área é 0,1 quilômetro quadrado. Não sei por que eles fizeram esse charme de dizer em quilômetros quadrados. Eu pergunto, isso o mercado aí é grande ou é pequeno? Isso o mercado aqui é grande ou é pequeno? Grandíssimo ou pequeníssimo? Não vale dizer médio. Tá? Então vejam só. Vejam só. Para que nós possamos responder a essa pergunta, se é grande, se é pequeno, e eu já vi que teve opinião de tudo que é jeito, eu só quero chamar a atenção de que isso aqui é vezes, isso aqui é uma potência. E aproveito para fazer uma pergunta para os amigos. Atenção, olhem aqui. Quanto é que dá esta continha aqui? Vejam aí, quanto é que dá? E por incrível que pareça, teve respostas até misteriosas. Porque 25 eu aceito que o cara diga. Né? 2 mais 3 é 5, vezes 5, 25. Que o cara diga 17 eu aceito. Mas você que disse 30, pessoal, da onde? E teve muitos, não adianta se esconder agora, 30. Mas isso é um espírito que incorpora no aluno e que ele diz, se você é um dos que respondeu 30, faça uma benção profunda, uma descarga, alguma coisa, porque eu não sei até hoje por que sempre tem um que diz que dá 30 isso aqui. Essa eu não entendi, mas ele me persegue. Uma vez o rapazinho na primeira fila, é 30, sim senhor, tenho certeza. E começou a incorporar e os olhos começaram a ficar vazados e vermelho. E eu digo, não, então deixa eu fazer as contas depois com calma em casa, que eu não quis me meter, porque é um espírito que incorpora no aluno. Eu acho que porque eu não dei mais aula, alguma coisa parecida. Mas pessoal, assim, ó, 30 não é. Tá? Depois nós das mãos, tudo, mas 30 não é. Agora, por que isso aí também não é 25? Porque existe uma certa ordem nas operações e eu gostaria que os amigos anotassem isso aqui. Vejam só, a ordem das operações é a seguinte, ó. E isso é importantíssimo, cai bastante em concurso também. A ordem das operações é, primeiro, potenciação ou radiciação. Depois vem multiplicação ou divisão. E por último, soma ou subtração. E a ordem é esta aqui, ó. Então, pessoal, a multiplicação, ela é um sinal vermelho
e também é uma cerca que separa. E, desculpa, o sinal de mais ou de menos, veja só, tem que estar atento com isso aí. O sinal de mais ou de menos é um sinal vermelho e esse sinal vermelho, ele é uma cerca que separa. E a multiplicação, ao contrário, ela junta. Tá? Então, assim, ó, o sinal de mais e de menos separa, são cercas, e a multiplicação e divisão junta. Então, isso visualmente. E depois, a gente está percebendo que primeiro você faz a multiplicação e depois você faz a soma e a subtração. Então, por isso que esse resultado aqui vai ser 3 vezes 5, 15, mais 2, 17. Esse é o resultado correto. Tá? Mas já fique sabendo que onde tem sinal de mais ou de menos é como se fosse cerquinhas e a multiplicação aí já é o sítio. É que é quase que bíblico. Crescei e multiplicai-vos. Claro que para multiplicar-vos, juntai-vos. Então, aqui a multiplicação junta e sem problema nenhum. Agora, se a conta fosse assim, ó, 12 dividido por 2 vezes 3. Quanto é que vai dar esse resultado aqui? Ah, mas tem que ter parentes para... Pessoal, se eles quiserem perguntar com parente ou sem parente, nós vamos ter que resolver. Porque eles poderiam fazer um parênteses aqui, dividido por não sei o quê, que aqui dentro várias contas, vezes não sei o quê no parênteses, e nós ia ficar nas mesmas. Então eu preciso saber. E aí tem outro probleminha. No colégio, a professora dizia assim, primeiro faz a multiplicação. Mas eles diziam isso em relação à soma e à subtração. É aquela coisa que é uma regra válida, mas que tem que ser estabelecido qual é o contexto. Claro que a multiplicação é primeiro, mas em relação à soma e à subtração. Porque quando as operações são de mesmo nível, de mesmo patamar, aí não é. Olha aqui, ó. Você faz primeiro a multiplicação, sim, em relação à soma e à subtração. Mas quando elas são de mesmo nível, atenção, você faz primeiro a que aparece primeiro. Porque, se não for assim, vocês iam ficar na dúvida se é 2 ou se é 18. É dúvida pequena, uns acham que é 2, outros acham que é 18. Mas, como são duas operações de mesma força, você faz primeiro a que aparece primeiro. Atenção que isso é cobrado, inclusive, em provas de informática lá no Excel. Então, a resposta seria 12 por 2, 6, 6 vezes 3, 18. Aqueles que pensaram que dava 2, corrijam, é assim, dá 18. Não é obrigado a ter parentes, porque, às vezes, e mesmo que eles coloquem, às vezes, tu igual fica com essa dúvida. E o nosso objetivo agora era passar para o amigo qual a ordem das operações. Portanto, sem dúvida nenhuma, tá? A resposta dessa continha aqui dá 18. E porque isso aqui eu fiz um parêntese para fazer o comentário, eu ainda estou numa pergunta que não foi resolvida ainda, e quero deixar para vocês mais uma assim para que vocês resolvam, que é o seguinte. 2 mais 3 vezes 5 mais 6 vezes, vamos pegar aqui, 8 ao quadrado sobre 2. Então, esse tipo de continha, você pode pausar aí a hora que quiser, tá? Mas o cacuete é, onde tem sinal de mais ou de menos, já faz as cercas e aqui ficam setores que aqui a gente vai resolver separadamente. E atenção, aqui não vai fazer 6 vezes 8 primeiro, porque primeiro antes da multiplicação, antes disso está a potenciação. Então nós temos aqui a prioridade é pegar esse 8 aqui e elevar ao quadrado. Tá? Só depois eu vou multiplicar e depois dividir. Então, no caso aqui ficaria fácil. Nós teríamos 2 ali no começo, depois 3 vezes 5, 15. E aqui vai dar 64. Se eu dividir 6 por 2 dá 3, 3 vezes 64. E 3 vezes 64, a gente pode fazer assim, 3 vezes 60, 180,
E 3 vezes 4, 12. Então daria 192, fazendo de cabeça. A gente separa, né? Como é que eu fiz? 64 vezes 3. 3 porque 6 por 2 dá 3. 3 vezes 64. Eu fiz 3 vezes 60, 180. 3 vezes 4, 12, vai dar o 192. E aí, se eu somasse tudo isso aqui, chegaríamos em 202, mais 5, 207, vai dar 209. Tá? Que seria o resultado dessa continha aqui. Tudo bem. Então, isso aqui por que eu estou pincelando ideias? Porque são as recomendações antes do início do curso. Ou seja, é tudo que eu preciso dizer antes da viagem. Então, isso é mais um detalhe também. Só que eu tinha feito uma pergunta para vocês, que era, o que é isso? E por que eu desviei o assunto? É que eu não desviei. Eu queria mostrar para vocês a importância de que aqui é uma conta de vezes e que aqui eu tenho 1 quilômetro quadrado. Então, vocês não confundam isso aqui com 0,1 quilômetro por 0,1 quilômetro. Então, atenção, vou apagar aquilo lá. Nós temos o seguinte aqui, ó. Informações importantes. No cantinho aqui, por favor. 1 quilômetro são 1000 metros. Tudo bem, isso aí vai ser tratado lá no sistema de medidas, mas aqui são apenas comentários sobre o sistema de medidas. 0,1 quilômetro, porque eu disse que o tema da aula desse encontro é o 0,1. 0,1 quilômetro é a 10ª parte do quilômetro. Se o quilômetro tem 1000 metros, 0,1 quilômetro são 100 metros. Perfeito, até aqui não há problema nenhum. Só que isto aqui não pode ser confundido com 0,1 quilômetro ao quadrado. Porque se fosse 0,1 quilômetro ao quadrado, aí sim, claro que se 0,1 quilômetro é 100 metros, claro que aí seria 100 metros por 100 metros. Se fosse isto aqui. Mas, pela ordem das operações, eu vejo que isso aqui é 1 quilômetro quadrado, porque o quilômetro elevado ao quadrado é a potência, e desse quilômetro quadrado eu vou pegar a 10ª parte. Então, primeiro vamos desenhar o que é 1 quilômetro quadrado. 1 quilômetro quadrado é 1 quilômetro por 1 quilômetro. Não resta dúvida de que isso é 1 quilômetro quadrado. Que é a mesma coisa que 1000 metros dividido por 1000 metros. Ora, e 0,1 nós temos trabalhado que é a 10ª parte, seja do que for. Então, se é a 10ª parte, eu vou dividir em 10 partes. E para dividir em 10 partes, eu vou fazer assim, como que estas chacrinhas aqui, ó. 10 partes. E 1/10 de quilômetro quadrado é uma dessas 10 partes que ficou dividido o quilômetro quadrado. Então vejam que ele vai ter de frente a 10ª parte de 1 quilômetro, que de fato são 100 metros, mas de comprimento é 1000 metros. Então é um supermercado que tem 100 metros de frente e 10 quadras de comprimento. Onde é que está o Nescafé? Está ali no fim do corredor. Então, tu imagina que isso é irreal. O redator lá desta revista, importante, semanário brasileiro, que ia dizer que ele era 0,1 por 0,1, que 100 metros por 100 metros já é um tremendo supermercado. 100 metros por 100 metros é muito grande, pessoal. Mas ele se equivocou. Eu tenho a revista, tudo, mas não vem ao caso, né? Só estou contando um milagre. Então, fiquem sabendo que 0,1 é a 10ª parte, seja do que for. Seja do que for. Tá? E é por isso que eu preciso que vocês, né, considerem isso aí. O 0,1 hora são 6 minutos, o 0,1 do mês comercial é 3 dias, o 0,1 do ano é a 10ª parte, 366 dias,
E 0,1 numa parte geométrica também é a mesma coisa, significa 10, significa 1/10 do quilômetro quadrado. Que isto aqui é 100 metros por 1000, que daria 100 metros vezes 1000 metros, vai dar 100.000 metros quadrados. Isso nós vamos aprofundar naquele capítulo de sistemas de comprimento, unidades de comprimento, sistemas de superfície e volume. No caso, eu só queria aqui pincelar alguns equívocos importantes e a importância de entender que o quilômetro quadrado é 1 quilômetro quadrado antes de mais nada. Muito bem. Vamos continuar o nosso sistema de medida e no próximo encontro, eu já antecipo, no próximo encontro nós vamos trabalhar também enunciados de questões envolvendo isso aqui. Mas vamos lá. Agora eu vou fazer uma pergunta híbrida, tá? Híbrida, já conduzindo para o próximo foco que eu quero, o próprio, como é que nós vamos dizer assim, o próximo conselho antes da viagem. Isso aqui, todos esses encontros aqui iniciais são como se fossem conselhos antes da viagem. Então eu perguntaria o seguinte, ainda como sistemas de medida e a importância das palavras. Anotem aí, o que pesa mais? 1 quilo de algodão na terra ou 1 quilo de chumbo na lua? Tá? Vamos escrever isso aqui. O que pesa mais? 1 quilo de algodão na terra ou 1 quilo de chumbo na lua? E aí eu já estou escutando aquela célebre resposta de muitos: 1 quilo é 1 quilo. Eu sempre fico admirado da profundidade dessa resposta. 1 quilo é 1 quilo. Isso é de fato. E R$ 1 é R$ 1. E $1 é $1. Gostei dessa. 1 quilo é 1 quilo. Mas eu estou perguntando o que pesa mais. E aqui, pessoal, dentro das nossas recomendações, eu já começo a trabalhar um pouco com enunciado e com palavras. Não só definir conceitos, mas também ter cuidado na hora de ler. Então vejam só, aqui a banca que faz a pergunta, ela de certa forma é como o quero-quero dos pampas, que canta para um lado, mas o ninho está para o outro. Então, na verdade, vejam só, eles perguntam o que pesa mais e peso é uma unidade de força, por isso que eu estou falando assim, ó, comentário sobre sistemas de medida. Então, o peso é uma força. E quilo é unidade de massa. Então, eles pedem o que pesa mais, mas informam as massas. E aí eles estão explorando o quê? A diferença entre peso e massa. E o peso é uma força, que é o produto da massa pela aceleração da gravidade. Ah, mas isso não vai cair no concurso, mas não importa. O meu objetivo é trabalhar que às vezes eles usam palavras similares para pegar vocês. Às vezes é a Constituição Federal com a estadual. Então são coisas parecidas que eles estão num contexto e pulam rapidamente para o outro para pegar o aluno. Então não estou preocupado se vai cair isso, embora possa, porque vai fazer vestibular, enfim, dependendo do programa, do concurso. Polícia Rodoviária caiu física. Né? Eu não estou preocupado com o concurso que você vai fazer, e sim com a pegadinha. A pegadinha é largar uma unidade similar. Então eles perguntaram o que pesa mais, mas eles estão dando a massa. E peso é massa vezes a aceleração da gravidade. O peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. E peso vai ser massa vezes a aceleração da gravidade dessa forma. Então, pessoal, a gravidade da Terra é mais ou menos 6 vezes superior à gravidade da Lua.
Então, vai pesar mais 1 quilo de algodão na terra do que 1 quilo de chumbo, embora a massa é a mesma. Se tu colocar numa balança de pratos, que é para servir, para comparar as massas, né? Então ali sim, 1 quilo é 1 quilo, tá tudo bem. Mas o que pesa mais? Pesa mais 1 quilo na terra, porque ele é atraído com uma força maior, porque o peso é uma força. Então pesa mais, na verdade pesa 6 vezes mais. Lá na Lua tudo pesa 6 vezes menos, por isso que os astronautas dão aqueles pulinhos lá, e tem gente que está louco para ir lá dando uns pulinhos, mas não saiu viagem oficial ainda, então por enquanto tem que dar pulinho aqui na Terra, tá? Mas pesa isso. Então, cuidado com esse tipo de pergunta. Tem uma questão que era o seguinte, saiu uma lei lá, obrigatório uso dos faróis acesos nas rodovias estaduais. Aí o cara ia lá, o guarda multava. E houve muitas multas irregulares, porque ele estava dentro da rodovia daquele estado, o povo pensou que era dentro do estado, não, mas era nas rodovias estaduais. Então não era na BR, era nas R, no caso do Rio Grande do Sul, que é o estado que eu sou, né? Você que está em todo o Brasil, no caso, né? Se em Alagoas é a AL-101 Sul, a AL-101 Norte, aqui no caso tem a RS, não sei o quê. Era nas rodovias estaduais, não nas BRs é federal. Então, só era multado aqueles que não usassem faróis acesos nas rodovias, não do Estado, e sim nas rodovias estaduais, sob jurisdição estadual, no caso RS, Santa Catarina SC, não sei quanto, AL, não sei quem, Alagoas. Então, há uma confusão. São temas parecidos, né? Uma coisa é rodovias estaduais, outra coisa é rodovias que estão no Rio Grande do Sul, que no Rio Grande do Sul tem rodovias BR que são federais. Então, esse tipo de pegadinha também é muito importante. E nós estamos usando essas aulas básicas para dar esse tipo de recomendação. Então, muito cuidado com isso aí. E agora, pessoal, já sem pegadinha, mas ainda nas unidades de medida, eu perguntaria, aqui na aula, tá? Nas mesmas condições gravitacionais, o que pesa mais? 1 litro de água ou 1 litro de chumbo? E aí tem aluno que diz assim, pois é, mas ele se lembra que a professora dizia para ele, litro é para líquidos. Aí ele derrete o chumbo, por exemplo. Então, para evitar isso, faço nova pergunta. O que pesa mais aqui na aula? 1 litro de água ou 1 litro de açúcar? Litro de açúcar? Aí ele vai fazer melado, vai derreter o açúcar, fazer caramelo. E para evitar isso, então eu faço mais uma pergunta. O que pesa mais? 1 litro de água ou 1 litro de milho para galinha? Que aí não tem, porque se fosse milho verde, ele ia fazer creme de milho. E por que eu insisto nisso? Porque muitos de vocês podem pensar que litro é para líquidos. E litro não é para líquidos. Eu posso ter sim 1 litro de açúcar. Eu posso ter sim 1 litro de milho. Litro é uma caixinha que tem... Conseguem entender o desenho aqui? Que tem 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. Isso é 1 litro. Isso é o conceito de 1 litro. 1 litro vai ser uma caixinha que tem 10 por 10 por 10. Se eu colocar terra aí dentro, vai ter 1 litro de terra. Se eu colocar pedra, vai ter 1 litro de pedra. Tá? Se eu colocar feijão preto antes de cozinhar, tem 1 litro de feijão. Aliás, é muito comum medidas de semente, tudo seria em litros. Dependendo da região do Brasil. Se você está no Nordeste, para você é comum aí falar em litro. Em outras regiões não é tão comum. Tá? Então, 1 litro é uma medida, tá? De capacidade, vamos dizer assim, aí também já vou fazer outro comentário sobre o vocabulário. Mas 1 litro, nesse caso, seria 10 vezes 10 vezes 10, que vai dar 1000, e centímetro vezes centímetro vezes centímetro, que vai dar centímetro cúbico. Então, quando nós trabalharmos lá, nessas unidades, vocês já vão estar sabendo que 1 litro são 1000 centímetros cúbicos. E uma garrafinha de 500 centímetros cúbicos é meio litro. Agora, também é verdade que 10 centímetros, e eu torno a insistir que maiores detalhes sobre isso nós vamos ver nos sistemas, oficialmente sistemas de medida, que são só comentários, 10 centímetros é 1 decímetro.
Tá? O que é decímetro? Cada decímetro são 10 centímetros. Então, 1 decímetro por 1 decímetro por 1 decímetro vai me dar 1 decímetro cúbico, que é 1 litro, que agora é em maiúsculo, antigamente era minúsculo. Então, dizer litro, dizer decímetro cúbico é a mesma coisa. E aí tem outra confusão também. Tu chega num posto de fornecimento de gás natural veicular, diz assim, bota, que chega na gasolina, eu quero 10 litros de gasolina. Chega lá, bota 3 litros de gás. Não, aqui não é litro. Gás é decímetros cúbicos. Mas decímetro cúbico e litro, meu amigo, é a mesma coisa. Não é porque é gás, vai ser em decímetro cúbico. Litro é litro. O que couber aqui, nesta quantidade aqui, isso aqui é 1 litro, que é 1 decímetro cúbico. Dizer 3,8 litros é a mesma coisa que dizer 3,8 decímetros cúbicos, seja do que for. Tá, pessoal? Então, muito importante isso aí, saber que 1 litro é 1000 centímetros cúbicos, que é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico. E aí, pessoal, que vai fazer escolas militares, por exemplo, eu quero fazer mais um comentário. Vem aquele cérebro edital da escola militar. E no programa tem medidas de volume e medidas de capacidade. Aí ele vem lá que litros é para volume, capacidade, metros cúbicos é para volume, para capacidade. Cada livro diz o que quer. Pessoal, não tem diferença. Litro, é 1000 centímetros cúbicos, é 1 decímetro cúbico. Tá? Essa questão de capacidade é um conceito totalmente relativo. Porque vejam bem, se nesta caixinha aqui, se isso aqui é um cubo, vamos supor que seja aberto por cima. Se aqui tem um furo, tá? Se aqui tem um furo, e eu for colocar água aqui dentro, a capacidade só vai até o furo, porque a partir daqui vai começar a sair a água. Então, medidas de capacidade. Capacidade é uma coisa relativa, depende do que eu vou colocar dentro. Outra coisa, agora se eu coloco papeizinhos fininhos de 10 por 10, um em cima do outro, vai passar por esse furo, ele nem vai tomar conhecimento do furo, e eu vou ter 1 litro de papel. Eu vou ter 1 litro de papel ali dentro. Então, essa história de capacidade é muito relativa. Além do mais, tem o seguinte problema. Ó. A capacidade, na verdade, considerando que não tem esse furinho aqui, tá? A capacidade, talvez, falando precisamente, seria o volume interno. Tá? Que se for líquido não precisa tampa, mas se for gás precisa tampa. E tem o volume externo. Então, claro, por isso que geladeira é litros, porta-mala de carro é litros. Agora, a geladeira tem tantos litros no seu volume interno. Na hora que essa mesma geladeira vai ser transportada para uma mudança para outra cidade, ela tem um volume externo que é o que vai contar na hora de entrar no caminhão. Então, tem que falar corretamente, volume interno, volume externo. Agora, achar que tem uma unidade litro para capacidade, o outro é para metros cúbicos. Não, senhor, 1 litro é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico. Claro que nós lá vamos ter as unidades dos metros, com seus múltiplos e submúltiplos, unidades de comprimento. Depois, metro quadrado, com seus respectivos múltiplos e submúltiplos, unidades de superfície ou área. E metro cúbico, com seus respectivos múltiplos e submúltiplos, unidades de volume. De volume. Volume interno, volume externo, capacidade, isso é outro problema, é volume. Tá? Que são 3 dimensões. Certo? E aí nós vamos também fazer uma correlação entre, por exemplo, 1 metro cúbico, nós vamos ver que é 1000 litros, porque uma caixa d'água de 1 metro por 1 metro por 1 metro, ela vai ter 1000 litros, seja do que for. Tá? E aí, voltando à pergunta inicial, se eu coloco neste litro aqui água destilada a 4 graus Celsius ou pressão normal, claro que casualmente 1 litro de água destilada a 4 graus Celsius ou pressão de uma atmosfera, aí dá para dizer que é 1 quilo. Mas se eu colocar aqui dentro ouro, vai dar 19 quilos, porque aí vai depender da massa específica da substância, da densidade. Entende?
E se for chumbo, muito mais também do que 1 quilo, se for ferro, a mesma coisa. Vamos pegar o ouro para causar um impacto. 1 litro de ouro são 19 quilos. Tem a ver com a sua massa específica ou a sua densidade. Então, esses são os comentários que eu queria fazer sobre unidades de medida. Nós teremos um capítulo bem certinho, você vai ver no site, capítulo de sistemas de comprimento, sistemas de volume e assim por diante. E no próximo encontro nós faremos o seguinte, um híbrido que a gente falou, trabalhando um pouco o enunciado das questões. Nós vamos saber trabalhar o enunciado das questões, tá? E com tudo que a gente falou até agora. Tudo no pré-viagem, ou seja, não começou o curso ainda. Nós estamos nos conceitos básicos de matemática, revisando coisas importantes e chamando atenção para coisas importantes. Por isso que o nosso curso pretende ser bem completinho para evitar a gente levar gol. Tá? Não levando gol, depois aí nós desenvolvemos o conteúdo com toda a tranquilidade. Agradeço a sua atenção de todos e por hoje a gente fica assim, aqui nesse ponto, mas próximo encontro já com problemas, exercitando o que a gente falou até aqui. Tá legal? Abraço a todos. Foi em Londres, encontrei muita gente que dançava o jazz carnival.